Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por mais um domingo de vitória em nossas vidas, da oportunidade que nós temos de estar aqui hoje para glorificar o Senhor. Trago um recado ao bispo, mandou um abraço para todos. Ele foi solicitado lá em São Paulo. Na quarta-feira ele já estará de volta. Ele mandou a saudação dele em nome de Jesus. Um abraço para todos. E falou que mal se foi e já está com muita saudade. Amém. Mas deixou o recado também que terça-feira tem culto, viu, irmãos? Glória a Deus, terça-feira tem culto. Glória a Deus. E no dia 31, o culto será realizado a partir das 21 horas. Nós vamos estar aqui para fazer a virada do ano, comemorar junto com Cristo. É muito bom, irmão, é bom vocês estarem aqui, começar o ano ao lado do Senhor, terminar o ano ao lado do Senhor, e assim tem que ser. Todos os dias, todos os tempos, todos os minutos da tua vida, se você puder estar com Deus, irmão, não abra mão disso não. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe o tapetinho aí, meu irmão? Com os nomes dos parentes, dos familiares. Pega aí na tua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega aí seu tapetinho, irmão, em nome de Jesus. E vamos orar pelas famílias. Essa campanha que nós estamos fazendo, eu não sei qual é a etapa. Está no oitavo? Estamos no oitavo, são 13, não é isso? Então esse é o oitavo, irmão. Vamos nos ajoelhar em cima desse tapetinho. Irmão, isso é uma coisa simbólica. Na verdade, nós vamos exercitar a nossa fé em oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Deus da eternidade, Deus criador de todo o universo, e Deus que criou, constituiu famílias, Deus que constituiu o amor, porque o Senhor é amor. Oh Deus, nós te pedimos, Pai, suplicamos, meu Pai, diante da tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, nós sabemos que o Senhor é o Deus dos milagres, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Pai, nós estamos aqui, ajoelhando, meu Pai, te suplicando, meu Deus, que você vá de encontro a essas pessoas que estão sendo representadas, escritas nesse tapete de oração. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, em favor dessas pessoas. Meu Deus, nós não sabemos se elas uma vez conheceram a tua palavra. Nós não sabemos se, meu Pai, se elas nunca ouviram falar do teu amor. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor pode ir lá e viver a situação que elas vivem neste momento. Meu Deus, nós não queremos, meu Pai, que o inimigo venha ditar regras em nosso lar. Nós não queremos, meu Pai, que Satanás venha ditar as regras da nossa família, porque nós não aceitamos, meu Pai, famílias divididas. Meu Deus, nós não aceitamos, meu Pai, brigas entre casais, maridos e mulheres vivendo separados, um dormindo na sala, outro no quarto, filhos que não respeitam os pais, meu Deus, filhos que fogem de casa, filhos que abandonam os pais, pais que abandonam os filhos. Ah, Deus, nós não queremos, meu Pai, que isso venha acontecer no nosso meio, e aonde, meu Pai, se porventura aconteceu, nós queremos que o Senhor entre com a restituição, que nós sabemos que o Senhor pode fazer. Mas, meu Deus, nós não queremos, meu Pai, nós não queremos, meu Pai, que o inimigo venha, meu Pai, que sapatear sobre a nossa família, que o nosso ente querido venha estar, meu Pai, no vício, venha estar, meu Pai, na prostituição, nas drogas. Meu Deus, muda esse cativeiro, Senhor, muda essa história, meuPai, assim como o Senhor mudou a história de Jó, muda a história dessa pessoa, muda a sorte dessa pessoa, muda a sorte desse ente querido. Ah, meu Deus, entra de uma vez por todas com providência, meu Pai, entra com teu Espírito
Senhor. E por isso eu sei, meu Pai, que eles serão salvos. E por isso que eu sei, ei meu irmão, comece a falar agora o nome de toda a tua família, de todo esse que está escrito aí no tapetinho. Comece a falar agora. Eu sei que ele vai ser salvo. Comece a falar, meu irmão. Oh, aleluia! Nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Que assim como foi com o servo do centurião, que apenas uma palavra que o Senhor liberou, ele foi curado. Libera essa palavra aqui agora. Libera uma palavra profética aqui agora. Libera uma palavra de cura aqui agora. Libera, meu Deus, uma palavra de libertação aqui agora. Para que essa pessoa venha entender que quem age aqui é o Espírito Santo do Senhor. E quem comanda aqui é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta o teu tapetinho aí, meu irmão. Vamos profetizar sobre esses nomes. Com fé, profetiza que eles vão ser salvos. Profetiza que ele vai estar aí ao teu lado. Levanta para o alto, irmão. As pessoas que você está representando. Se até o seu nome está aí, se até você, levanta as tuas mãos. Se você não tem o tapetinho, levanta as tuas mãos também. Mas profetiza agora juntamente comigo, juntamente com os presbíteros, com os pastores aqui da igreja. Vamos, não fica calado, deixa Deus te usar também. Senhor, nós profetizamos, meu Pai, que todas essas pessoas que estão aqui, meu Pai, são representadas, vão estar aqui nessa igreja. Meu Deus, pode ser um mundaréu de pessoas, não tem problema. Que, meu Deus, que venha estar lotado aqui, mas que eles venham ver a voz do Senhor, que eles venham ver a tua glória, que eles venham ouvir a tua palavra, que eles venham ser libertos. Nós profetizamos isso, meu Pai, em nome de Jesus. E você que crê, meu irmão, aplauda o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pega a tua Bíblia aí, meu amado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, amado. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Se você não tem uma Bíblia aí, já chega aí perto de alguém que tem. Muito importante todos lerem as leituras. Aleluia. Todo mundo achou aí, irmão? Achou? Fica graças a Deus. Não está meio triste aí, irmão. Hoje eu não sei, com minha cara mesmo. Estou bem forte, viu? Dá um graças a Deus bem alto, irmão. Quem achou, diga graças a Deus. Está melhorando. Fala para o seu irmão assim: ei, meu irmão, esse lugar não tem espaço para a tristeza, só para a alegria. Amém? Fala com ele, meu irmão. Vamos adorar a Deus com nossas palmas e com a nossa voz. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor todo o tempo. Amém? Quem achou? Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, diga graças a Deus. Graças a Deus. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Amém? Vamos ver novamente, irmão? É uma leitura complicada, mas vamos ver novamente. Desde o primeiro capítulo do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Meu irmão, eu estou usando esse versículo para entrar num assunto contínuo, que todo ano se repete. Aqui está falando, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios, isso vem, meu irmão, agindo desde a época muito antes de Cristo. O inimigo, ele usa falsos mestres, falsos profetas, para levar pessoas a servir com doutrinas malignas, com cultos pagãos, coisas que se desviam da palavra de Deus, coisas que até, sendo maquiadas, parecem ser do Senhor, coisas que, se você não analisar bem, você fica até acreditando que isso é de Deus. Eu queria falar para você, meu irmão, sobre algumas festas pagãs, sobre costumes, que muitas vezes nós que estamos aqui frequentando, nos alimentando da palavra de Deus, tendo compromisso com o Senhor, acabamos tendo costumes antigos que vêm de outras gerações, que às vezes nossos pais aprenderam assim, e a gente também, às vezes com falta de ensinamento, falta de conhecimento, aprendemos da mesma forma. Nós estamos vivendo um período agora, estamos há 2 dias da festa natalina aí. Muitas vezes nós aqui dentro ainda continua Feliz Natal, que não sei o que, mas nós não sabemos realmente a origem do Natal. E a origem do Natal, meu irmão, eu vou ter que falar para você, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que pregar o Evangelho é as boas novas do Senhor, nós temos que pregar a verdade de Deus, nós temos que pregar a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Uns pode ser que é a primeira vez que está vindo aqui nessa noite, ou que tem outros conhecimentos, mas eu vou ter que falar para você, que a origem natalina, ela é uma origem demônica. A origem natalina, meu irmão, que veio anos atrás, constituída por outros povos, porque nós podemos analisar na Bíblia que Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, não há relato na Bíblia que fala que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, tanto que eles nem comemoram o aniversário de Jesus, não tem escrito aqui que eles comemoram o aniversário de Jesus. Eu quero ser bem franco com você nessa noite, para você sair daqui entendendo a respeito do Natal. Satanás, ele tem 3 festas, presta atenção aqui que isso é muito sério, irmão. Você vai pensar 2 vezes agora antes de pular carnaval, de ir para a festa junina e de ficar comemorando Natal. Satanás, ele gosta de cravar sua bandeira, ele gosta de ter aquilo como título dele, para ele poder, meu irmão, se vangloriar e poder trazer as pessoas à perdição, ao pecado sobre essas coisas. A primeira festa que se inicia no ano, que é de Satanás, que ele mais gosta de usar, é o carnaval. A primeira festa que é no mês de fevereiro, ele utiliza essa festa para trazer a pessoa à folia. É brincadeira. Vamos pular carnaval. Aí você vê todo local enfeitado com aquelas bandeirinhas de confetes. Mas isso não passa apenas de festas carnais, onde levam pessoas ao pecado, onde levam pessoas a cometer um engano, a se desviar, a perder a vida, a perder a salvação. Repara bem que todo mês de fevereiro, toda época de Natal, se você ligar de carnaval, se você
noticiários, você só vê falando nas mortes em rodovias, em brigas que aconteceram em cidades festivas, em pessoas que perderam a vida usando droga, em pessoas que perderam a vida em brigas, e você só vê essas coisas. Até o início do carnaval é tudo uma maravilha, porque quando dá janeiro o povo, primeira preocupação, vão pagar IPVA, IPTU, depois que paga, agora como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer no carnaval? Eu tenho que viajar. Infelizmente, meu irmão, essa cultura é uma cultura que nós brasileiros vivemos e nós cristãos estamos vivendo. Muitas vezes é época de carnaval, é feriado, ninguém trabalha, todo mundo caça um jeito de viajar. Nós já vivemos isso, temos essa experiência aqui na igreja, que a igreja fica vazia hoje mesmo. A igreja não está o apitó que ela costuma. A outra festa que Satanás gosta bastante, a festa junina, que está sendo maquiada como festa junina, mas na verdade é festa de São João. Leva o povo à idolatria, leva o povo a ficar dançando hoje, se fantasiando para Satanás. Pode ver que toda festa junina tem aquele tantão de coisa de comer. É tudo para quê? Para atrair a pessoa pelo paladar. Vamos lá, vamos comer um docinho. Mas é tudo consagrado ao demônio. Estou passando bem rápido porque eu quero chegar no Natal e a sua origem. A terceira festa que Satanás gosta, que é as três que ele pregou para usar de influência sobre a nação, é a festa natalina. Eu convido a você agora a abrir tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 10. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 10, aqui no versículo número 8, está escrito assim: e Cuxa gerou a Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra, e foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Acarné, na terra de Siná. Na mesma terra saiu ele a Síria e edificou a Nínive. Por aí até está bom. Eu quero que você grave esse nome, meu irmão. Esta pessoa, a Bíblia que diz, ele é um descendente de Noé. Noé, todo mundo sabe da história, a arca de Noé. Noé colocou na sua arca, ele levou na sua arca 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Cão teve a sua descendência. Depois você pode puxar um pouco mais as descendências aqui. Nimrod, ele é neto de Cão. A Bíblia diz que Nimrod começou a ser poderoso na terra diante do Senhor. A princípio, o que eu entendo, que Nimrod, ele era um homem que temia ao Senhor, e o Senhor o engrandeceu, que ele era um bom caçador. Então Nimrod foi se engrandecendo, mas só que esse é o mal de alguns seres humanos, que quando ele começa a se engrandecer demais, começa a ter poder demais, começa a ganhar muita coisa, aí ele já não acha que é mais Deus, acha que é ele acha que não é as mãos do Senhor, mas as mãos dele. Foi isso que aconteceu com Nimrod. Então Nimrod começou a achar que ele que era poderoso. Não é mais Deus, agora eu sou poderoso. Nimrod começou a fundar cidades, e cidades importantes na história, cidades aqui, igual falou Nínive, que é uma mais conhecida, mas a cidade assim, que eu vou falar para vocês, que vocês vão identificar que a mais conhecida que ele fundou foi a Grande Babilônia. Nimrod foi o grande fundador da cidade da Babilônia. Ele se tornou um homem tão perverso, tão sujo, que ele se casa com a sua própria mãe, que se chamava, se não me engano, Semiramis. Era o nome da mãe de Nimrod. Ele se casa com a sua própria mãe. Eu quero que você preste muita atenção, meu irmão, que essas coisas você vai começar a identificar. Ele se casa com a sua própria mãe, só que Nimrod ele tem uma morte prematura. E quando Nimrod ele morre, a sua mãe, que era uma mulher também com a mente muito ruim, com a mente usada por Satanás, a mãe de Nimrod,
Nimrod começa a fazer uma manipulação na Babilônia. Ela começa a implantar umas histórias, lendas, que aonde Nimrod foi sepultado, mais ou menos assim, tinha um galho seco, e desse galho seco surgiu um pinheiro. E ela começou a falar que isso é a morte e a ressurreição de Nimrod. Presta bem atenção aqui. E ela dizia que todo dia, no aniversário de Nimrod, ele chegava até esse pinheiro, essa árvore, e depositava presentes ali. Ela começou a falar que Nimrod era um santo. Ela começou a pregar que Nimrod era a ressurreição, e isso muitos anos antes do nascimento de Cristo. Ela começou a pregar que ele era um Deus. Ela começou a profanar, e nisso começou a surgir doutrinas pagãs na Babilônia, e eles começaram a fazer cultos, e eles falavam que Nimrod era filho de Baal. E disso começou cultos pagãos, cultos demoníacos, a qual, na porta da entrada de onde eram feitos os cultos, eles colocavam umas coroas redondas. Eu não sei nem o nome disso, mas você pode ir andando nas casas aí, que agora que é Natal, você começa a ver uma coroa verde, com uma bolinha vermelha, uma fitinha vermelha. É exatamente a mesma coroa que eles colocavam na porta para fazer rituais satânicos. Está começando a identificar aí? Então a mãe de Nimrod, ela vem a falecer. Mas como a lenda de Nimrod já estava no auge e já tinha se espalhado para outras nações, a Babilônia chegou a dominar até Israel. Babilônia foi um reino muito grande, foi um reino de muita sabedoria. Essa lenda de Nimrod começou a se espalhar para o mundo afora. Então, depois da morte da mãe de Nimrod, eles começaram a falar que era a mãe e o filho. E começou em cada país chegar com nomes diferentes. Cada povo que adotava a religião pagã da Babilônia, eles davam um nome para os dois: a mãe e o filho, a virgem e a criança. Eu tenho aqui anotado como que em alguns lugares, como chegou o nome. Está aqui: Ísis e Osíris, na Ásia, Cibele, na Roma pagã, Fortuna e Júpiter, na Grécia, China e Tibete encontravam-se como Madonna, ou seja, minha dona ou minha senhora. Está quase chegando aqui, viu, gente? Cada nação adotava essa religião pagã, essa religião demoníaca, e tinha como interesse, como hábito, ao 25 de dezembro, Nimrod vai colocar um presente na árvore. Eles repetiam esse mesmo ritual. Vamos colocar um presente na árvore. Todo dia 25 de dezembro. Nós sabemos que Roma era um local a qual toda religião, todo tipo de crença, todo tipo de costume que chegava em Roma, Roma adotava. Existia em Roma uma festa que começava do dia 17 de dezembro e terminava no dia 25 de dezembro. Era uma forma de comemoração pela lavoura que foi boa. Era alguma coisa de Júpiter, e Deus Sol, uma coisa misturada. Eles se comemoravam no dia começava a festa, no dia 17 de dezembro, e terminava no dia 15 de dezembro. No dia 15 de dezembro, eles trocavam presente entre eles. Aí quando chega esse costume pagão, esse costume babilônico em Roma, Roma estava acabando de adotar o cristianismo. Mas só que em Roma, eles adotavam o cristianismo dessa forma: opa, vou ser cristão, mas espera aí, deixa eu levar aqui o meu santinho junto. Estão entendendo? Eu sou cristão, vou para a igreja, mas espera aí, vou levar meu amuleto junto.
Eles seguiam o cristianismo, mas não deixavam as atividades anteriores para trás. E começou a fazer uma mistura, uma conjunção sobre esses aspectos, sobre tudo o que eles faziam, sobre a nova crença do cristianismo que tinha pouco tempo que tinha chegado, e a nova religião pagã da Babilônia que estava chegando. E juntamente quando chega em Roma, aonde a igreja romana estava começando a se fortalecer, chega em Roma, e eles começaram a falar que era a virgem do menino. Começaram a falar que a mãe de Nirode, ela era a virgem e ele era o menino. Mas nós sabemos aqui, meu irmão, que quando Jesus nasceu, Maria era virgem, sim, mas posteriormente ela teve outros irmãos. A igreja romana trouxe aqui para o Brasil esses costumes que eram de Roma, esses costumes que foram começados lá na Babilônia. Eles fizeram uma junção das festas que eles já tinham do dia 17 ao do dia 25, e fizeram uma junção do dia 25, que é a data do nascimento de Nirode, que foi a origem de tudo. Eles fizeram essa junção. Como Roma, o catolicismo romano, eles praticamente colonizaram a religião aqui no Brasil. Pode ver, irmão, cidade pequena. Cidade pequena, você chega lá, tem uma praça, em frente à praça tem um castelo de todo tamanho, com uma cruz, e a cidade foi crescendo. Assim foram constituindo cidades, assim foram constituindo costumes. Aí eu te digo, meu irmão, como que nós vamos continuar nos dias de hoje, sabendo que são doutrinas demoníacas, nós continuamos vivendo dessa forma? Como que nos dias de hoje, nós sabemos que essa data absolutamente não tem nada a ver com a data do nascimento do Messias, não tem nada a ver com a data de nascimento de Cristo. Como que nós podemos, irmão, chegar no dia 25 de dezembro e ficar cultuando o Natal? Como que nós podemos, meu irmão, deixar de vir na igreja e falar assim, não, eu vou curtir o Natal? Aí depois não entende os problemas que começam a se passar na família. Pode ver, meu irmão, de janeiro até dezembro, ninguém nem se fala de solidariedade, ninguém nem lembra quem está no orfanato, ninguém nem lembra quem está perdido nas ruas. Aí dá dia 1º de dezembro e começa, vamos fazer o Natal sem fome, vamos fazer isso, começa a maquiar uma data, achando que é uma data especial, mas isso não deixa se iludir por isso não, meu irmão. Não deixa que Satanás tampe os seus olhos, tampe a sua visão com essas coisas. Acredita no Espírito Santo de Deus e olhe para Cristo, porque Ele vai te mostrar a verdade. Olha, meu irmão, pode ver que quando passa 25 de dezembro, vamos fazer o Natal sem fome, adote uma criança, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sair na rua, vamos dar Papai Noel, não sei o quê. De onde surgiu esse Papai Noel, meu irmão? Tem mais coisas sobre isso. Meu irmão, vou te ser sincero, se eu chegar lá em casa, eu ver um velho barrigudo, que desceu do teto e pôs meu menino no colo dele, meu irmão, eu vou já chegar pegando ele pelo pescoço. Isso não vai para Papai Noel, não, é um pedófilo. Chega no dia 25 de dezembro, aparece um tanto de velho barbudo jogando bala para tudo quanto é lado, querendo comprar as crianças. Isso agora se passa, isso é uma data comercial. Chega lá no shopping Del Rey, meu irmão, aquela fila de todo tamanho, pagando R$10 para tirar foto no colo do barbudo. E aí tem gente que ainda leva os filhos, vamos lá, filho, vamos lá. Paga aí, tá pagando para entregar o filho para Satanás. Não, vem, meu filho, tira a foto bonitinha que nós vamos guardar. Aí passa anos, o menino fica adolescente, aí começa a ver aquela vergonha que ele passou sentado no colo do Papai Noel. Papai Noel, meu irmão, diz algumas histórias, alguns escritos, que isso surgiu um homem que vivia o cristianismo lá em Roma, que ele tinha costume
costume dessa mesma data, ele vivia também um cristianismo meio todo. Tipo assim, estou aqui, mas eu acredito na Babilônia, acredito em santo também, acredito nessas coisas. Que todo dia 25 de dezembro, o que ele fazia? Ele pegava sacos de moedas de ouro, e jogava pela chaminé. E na verdade, meu irmão, vou ser sincero, alguns vão falar assim, ele está brincando. A roupa dele nem era vermelha. Se eu te falar por que a roupa dele ficou vermelha, vocês vão falar assim, ele está brincando. É mentira. Já viu o vermelho da Coca-Cola? Quem já viu o vermelho da Coca-Cola? Já viu o vermelho da Coca-Cola? Isso simplesmente é uma coisa comercial, meus queridos. Simplesmente a Coca-Cola pegou essa data tão especial. Por que você acha que a Coca-Cola sai com um caminhão cheio de luz só no dia 25 de dezembro? E 25 de dezembro você anda na rua e vê aquele caminhão da Coca-Cola andando. Simplesmente eles pegaram uma figura que fez história, que foi uma figura que deu o que falar na Roma Antiga, pegaram essa figura para nos dias de hoje se tornar uma pessoa a qual muitos idolatram. Olha o Papai Noel. Vamos lá no Papai Noel. Sinto muito, meu irmão. Se eu estou estragando seus sonhos, se eu estou estragando aquilo que seu pai te falou, mas Papai Noel não existe não. Se na verdade, vamos parar para pensar, olha para mim aqui, presta atenção, olha para mim aqui. Sinto muito, meu irmão, Papai Noel não existe. Se dia 25 de dezembro, verdadeiramente, fosse a data do nascimento de Cristo, eu tinha que ficar dando presente, distribuindo presente para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para meu sobrinho, para o cachorro, eu tinha que estar dando presente para eles. Se dia 25 de dezembro, verdadeiramente, fosse o aniversário de Cristo, eu tinha que juntar todas as minhas economias, nós todos, irmão, aproveitar que dezembro é o mês do 13º, chegar e colocar aqui, ó. Aleluia a Deus! Mas só que a Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia não fala em datas do aniversário de Cristo, mas a Bíblia diz que na Santa Ceia nós podemos lembrar isso e fazer isso todas as vezes em memória daqueles que nos salvou. Porque todo dia, meu irmão, você pode levantar as suas mãos e começar a glorificar ao Senhor. Você tem todos os dias da sua vida para levantar e começar a celebrar aquele que vive e reina para sempre. Não precisa ser época especial, não, meu irmão. E você é sincero também, você que entrou aqui, você que tem um coração assim abençoador, é só na época de Natal, deixa eu falar com você, começa a ser um abençoador desde o 1º de janeiro. Começa a ser um abençoador 1º, 2º, e assim por diante. Porque também, se fosse dia 25 de dezembro, fosse o aniversário de Cristo, a figura mais importante, meu irmão, não seria o Papai Noel barbudo, mas sim Jesus. A gente teria que ver pelo menos alguém na rua disfarçado de Jesus, fantasiado de Jesus, dando presente. Mas isso é uma pura mentira, meus amados. Nós como igreja, nós como palestrantes, pregadores, nós temos a obrigação de estar comunicando isso à população. Deus está colocando essa missão nas nossas mãos, meu querido. Deus está colocando isso na minha e na sua mão. Deus está colocando esse dever, não é só para mim que estou aqui nessa noite e para os pastores não, mas é para você aí também, para você que acredita em Cristo, para você que quer viver o amor de Cristo. Viver o amor de Cristo também é pregar a palavra dele, e é pregar a verdade, meu irmão. Pode doer o que doer, mas fale a verdade. Glória a Deus. Eu estou convidando a você, meu irmão, a fazer uma das maiores revoluções sem armas. A nossa arma vai ser a Bíblia, mas fazer uma das maiores revoluções, porque nós não podemos, meu irmão, deixar o nosso país, a nossa nação, a nossa família ficar vivendo essa mentira. Nós não podemos, meu irmão, ficar de braços cruzados vendo enquanto pessoas estão se perdendo, enquanto pessoas estão morrendo sem salvação. Enquanto isso, meu irmão, começa a reparar, as pessoas planejam a ceia
que na verdade não passa de uma estratégia de Satanás para a glutonaria, que você sabe que glutonaria é pecado, come sem vontade, aí, nossa, assa mais um pernil ali, vamos comer, come, opa, chegou a irmã ali, está com lombo, come. Nem fala que é assim, mano. Glutonaria também é pecado, meu filho. Satanás usa essa data para isso. Aí sabe o que ele faz? Vamos fazer uma festinha. Vamos fazer uma festinha, vamos chamar todos os vizinhos. Mas como se fosse para ser a aniversário de Cristo, ele teria que ser convidado. Qual ceia aí que Jesus é convidado, meu irmão? Você vê todo mundo planejando do dia 1º de janeiro, já começa a planejar assim, nossa, quando chegar no Natal eu vou beber todas. Já comprei um garrafão de 5 litros de vinho, já mandei comprar não sei quantas caixas de cerveja e não sei o que, eu vou beber todo. Meu irmão, você que está comemorando o aniversário de Cristo, o aniversariante não foi convidado então, não. Mas agora olha para o seu irmão, com seus olhos de profeta, sem ficar assustado, porque o Papai Noel não existe. Fala com ele assim, meu irmão, não fica triste, porque o Papai Noel não existe. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo, Ele sim, viveu na terra, morreu aqui, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está aqui nessa noite, e Ele existe, e Ele está aqui para te abençoar, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor se você crê. Aleluia. Os meninos que quando deixa aqui, não vai ganhar presente, não. Vocês passaram de ano? Agora, eu vou dar meu filho um presente porque ele passou de ano. Não vou dar porque é Natal, não. Vou dar ele um presente porque a volta dele foi boa. Vamos tentar mudar a nossa. Glória a Deus, o menino tudo está dizendo. Vamos tentar começar a mudar essa prática, meu irmão. Começar aqui dentro do meio de nós. Porque já viu quando vai chegando, aí fala assim, o que você vai querer? Qual presente que você vai me dar de Natal? O que você vai me dar de Natal? Ah, eu já escolhi o presente que você me dá de Natal. Vamos mudar essa prática, meu irmão. Porque ao invés do 25 de dezembro a gente comemorar o Natal, a gente não faz aqui, vamos fazer um feriado de ação de graça. Aí sim nós podemos dar presente de graça para os outros. Meu irmão, muitos aqui devem estar olhando pensando assim, olha, eu cheguei lá e começou a falar mal do Natal, não aceito falar mal do Natal. Eu estou com um presépio lá em casa. Eu estou com um presépio lá em casa, e é do nome de Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar, presépio era o altar que eles faziam lá, meu irmão. Era o altar que eles preparavam para adorar o Deus Baal. Aquele menininho bonitinho que está rodeado de gente, com uma luz iluminando ele, aquele lá não é Jesus não, meu querido. Aquele lá é Nimrod. Sinto muito se eu estou te apontando, meu irmão, mas é Deus que está mandando eu falar isso com você. Se você tem um altar do diabo, esse maldito presépio, meu irmão, a primeira coisa que eu te digo para você fazer, chega lá na sua casa, põe fogo nesse negócio. Em nome de Jesus. Aleluia. Não deixe que a sua casa seja uma casa de maldição. Não deixe que a sua casa seja um altar do diabo. Se não na sua casa, meu irmão, você está colocando aquelas luzinhas, aquelas rodelinhas verdes lá, meu irmão, a primeira coisa que você faz vai ser tirar. Aquilo lá está marcando que a porta da sua casa é a entrada para um culto de Baal. Aquilo lá está marcando que a porta da sua casa é um culto denominado a demônios. E sabe o que? Presta atenção, meu irmão. Sabe o que significa? Que a porta está aberta para demônios entrar na sua casa. A todos os momentos. Não adianta você vir aqui orar, mas só a porta está aberta para demônios entrar. Não adianta. Não adianta você vir aqui, meu irmão. Estou falando sério agora. Você ora, Deus quebra a maldição. Aí no dia 25 de dezembro, você está lá estourando champanhe, bem felizinho, fazendo a prática de trocar presente igual eles faziam na Babilônia. Não adianta,
Quando Jesus estava pregando, os fariseus falavam com ele: olha, você está pregando de si mesmo, isso aí é tudo mentira. Aí Jesus fala: olha, eu prego mas de mim mesmo, mas eu sei de onde eu vim e também sei para onde vou. Mas agora vós, que são filhos do diabo, só querem fazer a prática de teu pai, que é o pai da mentira e que não pratica, e só pratica iniquidade. Peraí, meu irmão. E Jesus ainda completa mais: se sois for de Deus, então você sabe que eu estou falando a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Não vai ser eu que vai te convencer, mas é o Espírito Santo. Se vocês têm o ouvido espiritual e está sensível a ouvir a palavra de Deus, você vai entender isso que eu estou falando para você. Não adianta, meu irmão. Nós viemos aqui ouvir a palavra de Deus, se quando nós saímos daqui nós vamos praticar atos de demoníacos. Eu estou falando isso para você não colocar um fardo de demônio sobre o teu filho. Ah, pai, eu quero o Papai Noel, eu quero tirar uma foto com o Papai Noel, eu quero ganhar um presente de Papai Noel, eu quero enviar uma carta para Papai Noel, eu quero fazer isso e aquilo. Aí você vai e deixa. Sabe o que acontece, meu irmão? Você está marcando o futuro do teu filho. Você está marcando, você está evitando que o futuro do seu filho é um futuro de vencedor, mas um futuro de derrota. Ele vai viver eternamente na idolatria. Você está colocando uma tarja preta sobre ele, a qual todo demônio que olhar fala assim: opa, quando esse menino nasceu ele foi consagrado, então a gente tem autoridade para pular e sapatear na vida dele. Eu estou falando isso sério, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro 1 João capítulo 4. Primeiro João capítulo 4. Quem achou de que agradar, se não achar, não tem problema não. Vou ler aqui. Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantando no mundo. Irmão, quantos aí nós viemos falando aí essas coisas, pregando de nascimento de Cristo, pregando de várias coisas, pregando de profecia, pregando mal, meu irmão. Nós acabamos de viver coisas aí, falando no calendário, não sei do que lá do povo lá, que dia 21 o mundo ia acabar, meu irmão. Nós não podemos viver conforme a televisão vem fazer a gente engolir, a gente vai viver do jeito que eles estão engolindo. Eu quero te fazer uma pergunta. E se você souber, você responde para mim. Quem foi que te ensinou essa história de Papai Noel e de Natal? Como foi que você aprendeu essa lenda? Televisão. Quem mais? Televisão. Quem outro? Seu pai pode até ter falado do Papai Noel, mas o que você viu de propaganda falando de Natal foi uma brincadeira. Eles empurram isso, a televisão. Oferta de Natal. Papai Noel está vendendo os brinquedos daqui de 50 por 25. Opa, Papai Noel está vendendo brinquedo, mas compra. Meu irmão, os falsos profetas só lançando essas coisas na gente e a gente absorvendo. Pode ver. Como eu falei para vocês, as 3 festas de Satanás. Quem tem empresa grande que sabe qual é as 3 festas, qual é as 3 épocas do ano que a sua empresa é enfeitada. Carnaval, coloca os confetes, que eles têm em tudo. Festa junina, coloca as bandeirinhas. E Natal começa a colocar aquele trem de capiroto lá. É ano novo. Sim ou não? Isso porque, meu irmão, tudo que vai jogando nós vamos absorvendo. A gente acha que não, vou assistir televisão porque eu sou lavado e remido no sangue do Senhor. Então eu posso assistir a novela das 8. A novela das 8 é uma novela com cultura, está falando de problemas, está
qual eu gosto de assistir são realidades brasileiras. Meu irmão, isso é tudo demoníaco. Até meu menino de 7 anos ele falou: seu pai, aquela novela das 8, aquele cavaleiro que vem, é o cavaleiro do diabo. Eu estava vendo um testemunho de um pastor, e vou lhe ser sincero, eu até arrepiei quando eu vi, viu? Porque uns dias para trás eu comecei com as pessoas que estavam assistindo esse seriado. Ele desviou, era um cara de Deus, ele se desviou assistindo um seriado que passava no SBT, de uns 2 irmãos aí paranormal, que incorporava demônios. Ele se desviou naquilo, assistindo um seriado a qual o pessoal ficava endemoniado. Ele começou a ter curiosidade pelo ocultismo, cara. Aí ó, o nome saiu isso, sobrenatural. E eu fiquei, meu irmão, eu arrepiei porque tinha gente que assistindo esse negócio aí. A gente acha que é normal. Vamos continuar a leitura aqui só para terminar. No versículo número 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, até para você se preparar no dia 24 para o dia 25. Só aceite estar no lugar aonde Jesus Cristo possa entrar. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, vá para um lugar aonde Jesus possa estar. Porque aqui está falando: conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio. Não é tanta coisa que a gente pode ficar aceitando, irmão. Aí você vai lá no centrão de Macumba, lá está mal bateção de tambor, mas é Natal, não tem problema não, vamos comer. Não tem problema não, hoje é Natal, amanhã tem culto, eu peço perdão na igreja. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Irmão, já está no mundo. Qual que é o slogan da Coca-Cola? A magia do Natal. Ele já está falando descaradamente, meu irmão. Está nem escondendo mais. É a magia do Natal. Feitiçaria, vem viver a magia do Natal. Meu irmão, depois de Modesto não precisa nem ficar pegando muito. Já é magia negra aí, ó. Magia vermelha. Eles trocaram a cor. Filhinhos, sois de Deus e já os tem vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Amém, irmãos? Então repita para esse teu irmão lindo e maravilhoso que está ao teu lado. Fala para ele assim: meu irmão, maior é o que está em você do que está no mundo. Então não vamos viver a práticas da Babilônia, mas sim as práticas de Deus. Aleluia. Do mundo são, ao versículo 5, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Mas só, meu irmão, do mundo já são. Aqueles que é do mundo só quer viver isso. A pessoa que é mundana, ela não consegue se despender dessas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está aqui, eu estou falando para você fazer de algumas coisas, você tem uma certa dificuldade. Mas olha, por exemplo, chegar lá em casa tem uma árvore de Natal lá dentro. Lá em casa lá já está tudo preparado. Como é que eu falo para os meus filhos agora que o Papai Noel não vai vir? Como que eu falo para eles? Os meninos é pequeno, pode ser que eles não sabem nem um mais um. Mas você está sabendo agora. Para você dar um presente do seu filho, não precisa ter uma árvore lá perto. Para você fazer algo para ele, não precisa ser no Natal.
Para você presentear o seu filho, às vezes não precisa nem esperar o ano acabar, pelo menos tem o dia das crianças aí. Está entendendo? Mas nós vamos fazer uma oração aqui que Deus vai te ajudar a desprender dessas coisas. Aleluia! Nós vamos orar aqui, meu irmão. Você que tiver dificuldade, eu vou chamar aqui na frente, mas eu vou terminar aqui a leitura. Porque não é fácil. Satanás, ele prega isso, às vezes você diz com vários anos, desde do catolicismo romano, você acha que Cristo é aquele que está pregado lá na cruz lá. Vamos terminar aqui. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Aí agora há um mistério mais forte. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito da mentira. Isso é forte, meu irmão. Porque se nós somos de Deus e ouvimos a voz de Deus, e Deus está falando com a gente aqui nessa noite, para nós abandonarmos nessa prática, Deus vai mostrar para você a verdade e a mentira. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Jesus falou: eu sou o bom pastor. E as ovelhas que ouvem a voz de Jesus vai acompanhar ele. Eu quero falar para você aqui nessa noite. Quem em casa, meu irmão, não é vergonha, em nome de Jesus. Eu vou ser sincero para vocês. Quando eu entrei para a igreja, eu ainda tinha muita prática dessas coisas de Natal, até que Deus verdadeiramente me mostrou a verdade. Meu irmão, repara bem para você ver. Tem famílias que não se vê o ano todo. Elas deixam para se ver só no dia de Natal. Sabe o que acontece? Satanás põe mais um jugo sobre eles, mais um fardo pesado sobre cada um, e cada um volta para a sua casa. Sabe o que isso faz? Satanás começa a trabalhar na vida deles, que eles estão unidos ali naquele momento. Presta atenção aqui, irmão, é coisa séria. Eles estão unidos naquele momento. Mas quando passa essa festa, eles se separam. Eles ficam um ano todo sem querer um olhar para a cara do outro. Fala que não é assim, meu irmão. A minha família, a gente só se encontra no Natal. Depois eu fico 5 meses sem ver meu irmão, 3 meses sem ver meu tio. A minha avó nem se fala. É uma barreira que a família não se encontra nunca mais. Só se encontra na festa pagã. Jesus quer quebrar isso da sua vida nessa noite. Se você, meu irmão, já passou por isso ou algo semelhante, levanta a tua mão. Glória a Deus. Você que levantou as suas mãos, pode abaixar. Meu irmão, você já viu criança? Tem crianças, meu irmão, que quando no Natal elas são uma bênção. Quando chega mês de dezembro é um anjinho. Se você olhar bem, você vê tão legal assim. Brincadeira. É só passar o Natal. Quando chega o outro ano, o menino, para me falar uma coisa pior, ele vira uma bênção. É só no momento de Natal. É só no momento de Natal que ele fica assim, sabe para quê? Para ganhar um presente. Depois que ele ganha um presente, ele volta a ser o que era antes. Se você está passando por isso na sua casa, nós vamos orar para Deus quebrar isso aí. Se você na sua casa tem uma árvore de Natal, tem aquelas bolinhas lá, vermelhinho, que eu nem sei o nome lá, duende, rena, carrinho de trenó lá do Papai Noel. Se você tem isso na sua casa, meu irmão, eu quero chamar você para vir aqui, que nós temos que orar para você. Amém? Vocês que levantaram a mão, podem vir aqui na frente aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Se
você, presta atenção, meu irmão. Você que na sua casa tem aqueles pisca-pisca, tem qualquer coisa demoníaca, vem aqui na frente também. Você que na sua casa tem um presépio, você tem alguma coisa assim que simboliza o Natal, eu quero te convidar a vir aqui. Em nome de Jesus. Presbítero, eu tenho um CD lá em casa de hino de canção de Natal. Vem aqui na frente também, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos quebrar essa maldição. Presbítero, minha família está destruída. A gente não tem alegria dia nenhum. Só no Natal que a gente consegue ter alegria. Só no Natal que a gente consegue viver bem. Meu irmão, vou falar para você, esse patamar está errado. Só no dia 25 que vocês estão se dando bem. Vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Vem aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Você que vive algo similar a essas coisas que eu falei, eu gostaria de convidar você aqui. O Espírito Santo está me mostrando que tem mais gente. Aleluia. Você que tem hábito de todo carnaval ir pular uma folia. Todo carnaval eu gosto de viajar para festejar. Vem aqui na frente também. Eu danço festa junina, eu gosto de dançar quadrilha. Vem aqui na frente também. Não precisa ficar com vergonha não, amigo. Às vezes você nem sabia. Vem aqui na frente também. Aleluia. Pode vir, minha amada. Deus está mostrando que tem mais gente aqui. Não leve isso para a sua casa não. Presta atenção aqui todo mundo. Em nome de Jesus. Não leve isso para a sua casa não, meu querido. Não leve essas coisas para sua casa não. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Olha, presbítero, lá em casa a gente já está preparando um boi para curtir esse Natal. Eu reconheço, meu irmão, isso é uma boa data para a gente ficar com a nossa família mesmo. Porque é um feriado. Nós não podemos evitar, vai ser um feriado sempre. E eu aproveitar que eu estou em casa, meu filho vai até aqui. Vou passar com os meus pais, com a minha família, mas essa não é a única data que eu reservo para estar com os meus parentes. Eu quero te chamar aqui, meu. Tem mais pessoas que vivem isso, hein? Tem gente que tem água de Natal em casa aí. Pode vir aqui, meu irmão. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Mais 30 segundos. Glória a Deus. O pastor que está me mostrando aqui. Apoteose, o significado da apoteose, que é o trem do samba lá do Rio. Samba do Rio. Entregue a outro Deus. Sabe qual é o significado de Nirod? Nirod significa rebelião ou revolta. Eu quero chamar até você aqui na frente que uma vez participou disso. Eu quero chamar você que outrora participava dessas festas. Eu quero chamar você, meu irmão, porque é muito forte isso. Você que nessa época, até sem sabedoria, se idolatrava essa pessoa que todo mundo achava que era Jesus Cristo, mas na verdade é Nimrod. Isso significa rebelião. Você se rebelou contra Deus. Nós precisamos arrancar isso de nossas vidas. Às vezes é uma coisa que está no teu passado, mas nós precisamos arrancar disso hoje. Você que já participou dessa prática, meu irmão, vem aqui.
não viu esse evangelho? Glória a Deus, ninguém participou do Natal. Eu sou o primeiro a estar aqui porque eu participava, irmão. Dava Natal, tava doido. Opa! Eu quero presente. Glória a Deus. Amém? Amém. Até onde Deus permitiu, nós vamos. Feche teus olhos, você que está aqui na frente. Põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero que toda a igreja ore. Meu Deus, nós entramos agora, meu Pai, em oração ao Senhor. Pai, nós queremos quebrar, meu Pai, essa maldição. Meu Deus, aonde Satanás plantou essa semente, Pai? Aonde Satanás plantou essa semente de rebeldia? Aonde Satanás plantou essa semente de idolatria, essa semente de prostituição, essa semente de revolta? Visita agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós quebramos agora, meu Pai, essa ação demoníaca na vida do teu povo. Nós quebramos agora, meu Pai, essa maldição. Meu Deus, nós quebramos agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, meu Pai, a todo principado e a toda potestade, meu Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, vai ter que cair por terra. Meu Deus, se essas pessoas cometeram essa prática, meu Deus, nós queremos anular agora, meu Pai, essa linha de maldição. Nós queremos anular agora, meu Pai, em nome de Jesus. Mas esse mal não vai continuar na vida dessa pessoa. Nenhuma idolatria vai estar sobre essa pessoa. Meu Deus, nenhum demônio vai agir sobre essa pessoa, porque o Senhor já está entrando com providência sobre a vida dela agora. Em nome de Jesus. Trabalha agora em nosso favor, Pai. Aleluia. Trabalha agora em nosso favor, Pai. Esse demônio vai ter que cair em nome de Jesus. Esse demônio vai ter que cair. Se está na casa dela, visita, meu Deus. Aquele presépio do diabo vai ter que cair. Aquela árvore do demônio vai ter que cair. Vai agora, em nome de Jesus. Esse demônio vai ter que cair. Porque o nosso Deus já entrou com provisão.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, se por acaso, em nome de Jesus, algo daquilo que foi falado aqui, meu irmão, não leve isso para sua casa, não. Não continue vivendo essa doutrina da Babilônia, não. A Babilônia já está em ruínas, então a gente tem que pôr essas coisas em ruínas aqui também no nosso meio, amém? Tudo isso que vem cravar, meu irmão, vem colocar um sinal, vem colocar uma semente na nossa casa, na nossa vida, no nosso meio, a gente tem que arrancar, tem que ser quebrado. Em nome de Jesus. Amém? Se você tem algum presépio dessas coisas lá, tem que se desfazer. Traga aqui para a igreja, nós vamos estar queimando em nome de Jesus, árvores de Natal, enfeites de Natal, em nome de Jesus. Meu. Às vezes nós sempre achamos, não, essas coisas não dá nada, não é comigo. Isso é com o outro lá, esses outros não servem para mim, é só para o outro. Aí que a gente se engana. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos embora? Vamos embora, irmão. Já está bem a roda daqui. Vamos parar de dizer minha oferta, então, glória a Deus. Vamos, Senhor, em nome de Jesus.